Fala galera, aqui quem fala é o Caio. Estamos aqui para mais um vídeo do Ruá, mais uma segunda-feira juntos, mais uma meditação. Eu espero que, como tem sido comentado por algumas pessoas que assistem os vídeos, que Deus possa continuar falando. Venho recebendo mensagens de algumas pessoas falando que Deus tem falado, que têm sido edificados e abençoados pelas palavras aqui do canal, e assim eu espero que continue sendo, que Deus sempre possa falar ao seu coração através de cada meditação que for feita, cada hino que for ministrado aqui no canal, que possa ser Deus falando com você. Que o Espírito Santo de Deus venha estar desde já aí trabalhando no seu coração, preparando aí o terreno para receber a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com você através da nossa meditação de hoje. Fique ligado, Deus vai falar com você. Vídeo de número 6 do Ruá, vamos lá! É isso aí galera, como eu disse, nós estamos aqui no 6º vídeo do canal. Agradeço a você que tem compartilhado, você que tem visto aí os vídeos, e peço que você venha continuar compartilhando para que mais e mais pessoas venham ser alcançadas pela palavra de Deus, que Jesus possa falar a mais e mais pessoas a cada dia através das ministrações aqui do canal, e que Ele possa seguir aí transformando vidas e me usando para transmitir essa mensagem do reino, amém? Nós vamos estar meditando aqui hoje sobre só em Jesus a salvação. Esse é o tema da mensagem, só em Jesus a salvação. Nós sabemos que Jesus morreu por nós, pelo nosso pecado, e nos deu a oportunidade de sermos salvos. E só Ele pode salvar. Só no nome de Jesus, na pessoa de Jesus a salvação. Não há nenhum outro na terra que possa salvar, só Jesus salva. E nós vamos estar aqui pegando alguns textos para a gente entender desde o princípio o que Jesus fez e o sacrifício de Jesus, o significado desse sacrifício, o propósito desse sacrifício, que é nos salvar. O próprio nome de Jesus significa salvação. Jesus significa salvação. O próprio nome dele já diz o que ele veio fazer por nós, que é trazer a salvação, e só nele a salvação. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Para a gente começar, nós vamos ler lá no nosso texto básico, que está lá em Atos. Atos 4:12. Atos, capítulo de número 4, versículo 12. Vamos ler aqui. Atos 4:12 diz o seguinte, a palavra do Senhor. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus pode salvar. A salvação é só no nome de Jesus. Quem disse isso aqui em Atos foi o apóstolo Pedro. Nós vemos aí logo no começo de Atos, Jesus tinha já se sacrificado, já tinha morrido ali na cruz. Já havia acontecido o Pentecostes e os apóstolos estavam começando a levar ali a mensagem do reino. E isso Pedro estava perante o Sinédrio, Pedro e João, e Pedro trouxe essa mensagem falando que aquele Jesus, quem eles haviam crucificado, que era por intermédio dele que os sinais e maravilhas que eles viam acontecendo, que através do nome dele que estavam acontecendo esses sinais, que era no nome de Jesus, aquele que eles haviam sacrificado. E Pedro vai e diz que em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus. Pedro fala ali com ousadia. A gente vê a transformação que teve na vida de Pedro. Pedro, ele era uma pessoa de natureza forte, bem esquentado. A gente vê várias ocasiões no período do ministério de Jesus aqui na terra. Pedro era um pescador rude e letrado, com temperamento forte, e aqui a gente vê ele sendo usado pelo Espírito Santo e para levar a mensagem da salvação. Aquele pescador inculto agora transmitia a mensagem e falava com ousadia. A transformação que há na vida de cada pessoa quando Jesus entra na vida dela, né? Isso é maravilhoso. Eu gosto sempre de falar
pessoas que me conhecem sabem que eu sempre cito isso, que a história da humanidade foi dividida entre antes e depois de Jesus. E assim é com nossas vidas. A nossa vida antes de Jesus e depois de Jesus é totalmente diferente. Jesus é o maior divisor de águas da história da humanidade. Amém? E nós vemos Pedro falando isso, mostrando a salvação que veio por intermédio de Jesus e declarando que só ele salva. Como assim só Jesus salva? Lá em Gênesis, nós temos a oportunidade de ver aí o pecado entrando no mundo através de Adão e toda a humanidade foi contaminada. Vamos dizer assim que Adão e Eva, ali quando entrou o pecado no mundo, a partir dali toda a humanidade foi contagiada aí pelo pecado, foi manchada pelo pecado. Através de Adão, o primeiro homem, toda a humanidade estava em pecado. Amém? É isso que nós vemos ali em Gênesis, o pecado entrando no mundo e toda a humanidade é contaminada aí por esse pecado através de Adão. Nós vemos no decorrer dos textos, Gênesis, Êxodo, nós vemos várias coisas ali acontecendo, mas nós vamos especificar em um ponto. Os sacrifícios que eram feitos pelos pecados. Se você quiser ler na sua Bíblia, você vai entender um pouquinho mais sobre esses sacrifícios. Você pode ler lá em Levítico 22, eu não vou estar lendo. Isso é para te incentivar a pegar a sua Bíblia e ler a palavra de Deus para você entender melhor e ver que não é algo que vem de mim, mas é a palavra de Deus. Lá em Levítico 22, se você ler, você vai ver os sacrifícios que eram feitos pelo pecado das pessoas. Você vai ver bem dividido aí nesses textos, mostrando o sacrifício que era feito pelo sacerdote, o sacrifício diário e todos os rituais de sacrifício. Para que isso servia? Era Deus querendo mostrar para o povo de Israel que por mais que eles fizessem coisas, eles não eram capazes de se limpar por completo do pecado. Toda vez que eles pecavam, eles tinham que ir lá pegar um animal sem mancha, sem mácula, ir lá no tabernáculo, sacrificar esse animal. O próprio sacerdote que sacrificava esses animais, para ele poder fazer o sacrifício diante de Deus pelas pessoas, ele tinha que fazer um sacrifício por ele, porque ele também era pecador. Ele, uma vez no ano, ele entrava lá no Santo dos Santos, lá na presença de Deus, para poder aspergir o sangue ali sobre a Arca da Aliança, pelo pecado de todo Israel. Era um ritual que ele fazia sempre, e isso mostrava a complexidade do ser humano não poder se salvar por si mesmo. Por mais que eles iam lá e faziam aquele sacrifício, foi lá, levou o animal, sacrificou, se eles pecassem novamente, eles tinham que estar lá sacrificando de novo aquele animal. Imagina se fosse assim hoje, toda vez que você pecasse, você tivesse que levar um animal lá para sacrificar. Eu brinco que se fosse assim atualmente, eu ia ter que ter um gado bem vasto, por causa que é muito pecado. Nós todos pecamos e toda vez ir lá e sacrificar um animal. Imagina se fosse assim até hoje, né? E isso mostra que o ser humano não era capaz de se salvar por si mesmo. Ele tinha que estar fazendo aquele sacrifício. A palavra de Deus diz que o sacrifício que o salário do pecado é a morte. O pecado que está em nós, só a morte que podia pagar esse pecado. E esses animais, eles eram sacrificados com uma forma de substituição. Para você não morrer, ia lá e matava aquele animal, levava ele em sacrifício pelo seu pecado. Entendeu? Isso que era o propósito ali de todos aqueles sacrifícios, todos aqueles rituais ali do Antigo Testamento. Era Deus mostrando que o homem não podia se salvar por si só. Mas quando Jesus vem ao mundo se sacrificar por nós e trazer a salvação, Jesus, ele é o sacrifício definitivo. É o sacrifício uma vez por todas. Isso você vai ver lá em Hebreus 10. Você pode abrir a sua Bíblia e ler, que você vai ver lá, capítulo de número 10 do livro de Hebreus, você vai entender isso um pouco melhor. Como eu disse, toda vez que eles pecavam, eles tinham que ir lá, fazer aquele sacrifício, levar aquele animal. Uma vez por ano o sacerdote fazia por todo o povo de Israel. Tinha
todos os tipos de sacrifício, ofertas de paz, ofertas disso, daquilo. Era um ritual muito complexo. Se você ler o capítulo de Levítico, se você ler o livro de Levítico, parte de Êxodo e alguns textos ali do Pentateuco, conhecidos os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai entender um pouquinho disso. E eles sempre tinham que estar lá fazendo aquele sacrifício. Mas o sacrifício de Jesus ele foi diferente. Foi de uma vez por todas. Jesus se sacrificou uma única vez por toda a humanidade. Jesus levou sobre si o pecado de toda a humanidade, de quem estava vivo naquela época, de quem já havia morrido, de quem já ia no futuro, nós, todos que já nasceram depois de Jesus, que ainda vão nascer, Jesus já se sacrificou. Ele se sacrificou para que toda a humanidade pudesse ser salva. Mas, para isso, nós temos que escolher aceitar esse sacrifício de Jesus. Aceitar Ele como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Aceitar que só nesse Jesus, só em Jesus, há salvação. E só Ele tem o poder de salvar toda a humanidade. E é isso que nós aprendemos nesse pedacinho da palavra de hoje. Só Jesus salva e Ele foi o sacrifício perpétuo, de uma vez por todas, por toda a humanidade. Como eu disse, eles tinham que levar aquele animal para substituir o pecado da humanidade. Cada um levar para sacrificar por Israel, por si mesmo. E era algo que tinha que ser feito sempre. Sempre tinha que ser feito isso. Mas Jesus fez de uma vez por todas. Se você ler lá também em Levítico, em Êxodo, você vai ver que aqueles animais que eram sacrificados tinham que ser puros, sem mancha, sem mácula, perfeitos. Perfeito, sem falha alguma. E Jesus também tinha que ser dessa forma. Perfeito, sem mancha e sem mácula. Por isso que nenhum ser humano era capaz de se sacrificar por toda a humanidade. Porque nós todos somos falhos, fracos e pecadores. Só Jesus, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus desceu da sua glória e veio se sacrificar por nós. Só Ele era capaz de fazer isso. Puro, sem mácula, viveu na terra. Ele era o próprio Deus, mas ele era homem também. Ele era 100% Deus e 100% homem. Na teologia, fala que ele era um ser teantropo, Deus, homem. Mesmo ele sendo homem, ele viveu na terra sem pecado. Sem pecado algum, sem mancha, sem mácula, sem falha, assim como aqueles animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, Jesus foi. Jesus foi o sacrifício perfeito, perpétuo, por toda a humanidade. E fica isso para Deus falar ao seu coração. Jesus morreu por você. Ele já levou o seu pecado na cruz. Basta você aceitar esse sacrifício e aceitar Ele como Salvador da sua vida e entender que só nele há salvação. Amém? A morte sacrificial de Jesus foi para a salvação de toda a humanidade. Você vai ver um pouquinho disso lá no versículo 2 de Efésios 5. Efésios 5:2, você vai entender um pouquinho melhor disso. Esse sacrifício de Jesus que subiu como cheiro suave diante de Deus. Ele se sacrificou por nós. Por Ele nós fomos salvos. Por intermédio de Jesus. Por intermédio do que Ele fez por nós. Como nós vimos lá no começo, através de Adão, o pecado contaminou toda a humanidade. Mas assim como por um homem, toda a humanidade foi contaminada pelo pecado, por um homem, Jesus Cristo, o justo, toda a humanidade tem a oportunidade de ser chamada filho de Deus e tem a oportunidade de ser limpa pelo sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Basta aceitar esse sacrifício. Eu falo isso bastante porque é algo que tem que estar na sua mente. Jesus sim, Ele morreu por todos, Ele já levou todos os pecados, Ele se sacrificou, Ele morreu por toda a humanidade. Mas você sempre tem que dar aquele passo voluntário para Deus e aceitar esse sacrifício, professar com sua boca que você aceita esse Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, que você reconhece esse sacrifício de Jesus e entende que só nele há salvação. E para finalizar, não há nome maior do que o nome de Jesus.
Lá em Filipenses 2, a gente vê que a Jesus foi dado o nome que é sobre todo nome. Toda autoridade, poder, majestade é no nome de Jesus, é para Jesus. A ele foi dado o nome que é sobre todo nome. O nome de Jesus está sobre a enfermidade, sobre a doença, sobre o pecado, sobre a morte. Jesus, ele se sacrificou, ele morreu ali pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto. A morte não conteve Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia e ele prometeu que nós também vamos viver eternamente com ele. Mesmo que nós morremos aqui na terra, quando nós morremos em Cristo, nós vamos passar a eternidade com ele. Essa vida aqui é passageira, isso aqui acaba, mas nós temos que pensar na nossa eternidade. Se vai ser uma eternidade de alegria e paz com ele, ou uma eternidade de sofrimento. Muitas pessoas hoje vivem como se tudo acabasse aqui. Isso não é verdade. Você tem que escolher Jesus, escolher o caminho da salvação, escolher o caminho da vida eterna, da alegria eterna. E guarde isso no seu coração. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Não é a doença, não é qualquer coisa que você estiver passando, não é maior que o nome de Jesus. Jesus, ele tem todo o poder. Só no nosso Jesus a salvação. Amém? Que Deus possa ter falado com você através dessa palavra. E você, mesmo que você está aí pensando, é por um vídeo, mas você tem a oportunidade de nesse momento aí abaixar sua cabeça, orar e falar com Deus e dizer: Deus, eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu reconheço que só no seu nome há salvação, o sacrifício do Senhor por mim, e que o Senhor veio aqui na terra e levou sobre si todas as dores, enfermidades, todo o pecado. E graças ao sacrifício do Senhor, eu tenho a oportunidade de ter uma vida eterna ao seu lado. Eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida. Amém? Que você possa ter sido abençoado por essa mensagem. Fico muito feliz por estar recebendo aí mensagem de pessoas falando que estão sendo tocadas, abençoadas pelas palavras aqui do canal. Insisto que você compartilhe, deixe aí o seu comentário, leve a palavra de Deus aí através dos vídeos do Ruá. Você que quer dar alguma sugestão, eu vou colocar o e-mail aqui embaixo. O e-mail vai estar aí passando embaixo para você dar a sua sugestão e estar comunicando aqui com o Ruá, tá ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Segunda-feira que vem tem mais vídeo. Espero que você esteja aí ligadinho, que segunda-feira que vem tem mais vídeo do Ruá. Que Deus te abençoe. Até a semana que vem. Muito obrigado por tudo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até mais. Tchau, tchau.